Fala galera, professor David na área, Geografia, hoje trazendo para vocês mais uma aula sobre o continente africano. Hoje nós vamos identificar as principais causas dos atuais conflitos que ocorrem na África. Vocês sabem, já viram na sala aí com o seu professor, com a sua professora, que a África é um continente que possui muitos problemas sociais. Questão da fome, questão da miséria, de doenças, e isso está muito relacionado com as guerras civis que ocorrem nesse continente. Pois bem, nós então agora vamos começar a identificar esses principais conflitos que ocorrem na África. Vem comigo. Estamos saindo aqui do Brasil, que se localiza no continente americano. Vamos viajar pelo mundo, para o continente africano, para o nosso primeiro país, que é o Sudão. Olha aí você está vendo o Sudão, ele está bem ali ao sul do deserto do Saara. Essa parte mais clara aí, nós podemos observar que é um relevo arenoso. O que ocorre ali no Sudão? Hoje nós temos o Sudão e o Sudão do Sul, como você pode observar aí no seu vídeo. O principal conflito que ocorre entre esses dois países está relacionado a causas religiosas. O Sudão, ele possui muitos recursos naturais, como por exemplo o ouro e o petróleo. Isso alimenta a cobiça de diferentes grupos, inclusive de potências internacionais. Ocorre o seguinte, a parte norte do Sudão ela é formada basicamente por muçulmanos, aquela religião que tem Alá como Deus, uma das grandes religiões monoteístas do mundo. E a parte sul era formada por cristãos. Com a independência do Sudão, esses grupos começaram a guerrear. Então, começou uma guerra civil no Sudão. E essa guerra civil, que deixou milhares de mortos, teve intervenção da ONU, fez com que houvesse uma separação do território do Sudão. Então, assim surgiu a região autônoma do Sudão do Sul. Pois bem, acontece que, após o fim dessa guerra civil, houve um grande fluxo migratório de refugiados, por exemplo, para o Sudão do Sul. E lá, então, começou uma guerra, outra guerra civil, na verdade, agora por razões étnicas. Ou seja, até hoje, o Sudão e o Sudão do Sul são dois países que enfrentam dificuldades e instabilidade política para manter seus governos, para manter uma boa qualidade de vida para a sua população. Vamos então agora para o nosso próximo conflito, nosso próximo país. Vamos aproximando e chegamos aí na Nigéria, pessoal. O caso bem parecido com o Sudão. Na Nigéria, ocorre também uma disputa, uma guerra civil por razão religiosa. A parte norte também é muçulmana e a parte sul é cristã. E isso vai gerar essa disputa pelo poder, essa disputa interna, que é a guerra civil. Outra questão dramática que existe na Nigéria é a existência de uma organização terrorista, que é a Boko Haram, que ficou conhecido internacionalmente por fazer com que várias crianças fossem utilizadas como bombas ambulantes e pelo sequestro de mulheres para castigos, torturas, inclusive para serem utilizadas no fronte de batalha. A Nigéria ainda também é uma região bastante conflituosa. Vamos então agora ao nosso próximo. Ruanda. Aí nós podemos observar a Ruanda se localiza bem aí na parte central da África, aproximando mais. A guerra aí civil é uma guerra étnica, é uma disputa entre duas etnias. Os Hutus, que compõem a maior parte da população, mais de 80%, e os Tutsis. Ocorre o seguinte, que essa disputa culminou na morte do presidente que representava os Hutus. E com isso, os Hutus se organizaram e realizaram um dos maiores massacres da história, mais de 800 mil mortos.
e depois de deixar Ruanda em uma situação econômica, política, social muito difícil, eles acabaram, grande parte, saindo da Ruanda e indo para o nosso próximo país, que tem uma relação muito próxima com a Guerra da Ruanda. Olha só aí no mapa. A gente está falando da República Democrática do Congo. Chega a ser até uma ironia você falar de República Democrática, porque a democracia é uma coisa aí que tem passado longe, pois o Congo tem sido acometido por várias ditaduras, vários governos ditatoriais. Ocorre aí que o Congo recebeu refugiados e principalmente grupos ligados aos Hutus que praticaram genocídio em Ruanda. Isso gerou uma relação diplomática bem difícil e conflituosa entre os dois países. Presidentes dos dois grupos étnicos foram assassinados. Isso alimentou o conflito e alimentou uma guerra civil no próprio Congo. E depois da retirada das tropas de Ruanda pelos Hutus, isso fez com que acirrasse ainda mais o conflito. O Congo até hoje é uma região muito conflituosa. Existem, por exemplo, as Nações Unidas, elas fazem missões de paz nessa região e até hoje não tem conseguido sucesso nesse processo de estabelecer a paz e estabilidade política na região, em vários países da África. Agora eu vou falar para vocês sobre uma situação que ocorre na África do Sul, que é um conflito relacionado à própria sociedade, a uma disputa social. Estou falando do apartheid. O apartheid foi um sistema político, econômico e social baseado na segregação entre negros e brancos na África do Sul. Vamos localizar a África do Sul? Olha aí. Essa região onde está localizada a África do Sul, ela foi ocupada por holandeses e ingleses. E essa população de origem europeia, branca, começou a estabelecer uma série de leis segregacionistas que culminaram no que ficou conhecido como apartheid, que significa separação. As leis começaram praticamente desde o início do século XX, como, por exemplo, a lei do passe, que as pessoas negras tinham que ter um documento identificando-as para que elas pudessem circular em outras áreas do país, principalmente as áreas de moradias da população branca de origem europeia. Depois, ocorreram outras leis, por exemplo, para que a população negra se restringisse somente em 7% do território nacional e em determinados bairros. Isso na prática, isso se manifestava em várias formas. Como nós podemos observar aí no nosso slide, uma imagem bastante marcante. Olha aí o apartheid, nós estamos vendo aí pessoas brancas e negras separadas nos bancos. E a parte bem marcante são essas duas pessoas brancas, essas duas mulheres, de costas para as duas pessoas negras. O apartheid, ele foi fomentado e introduzido na África do Sul pelo Partido Nacional, um partido radical de ultradireita que defendia a supremacia branca, influenciado pelos ideais fascistas da época. Nós estamos falando aí da segunda metade do século XX, né? Momento pré-pós Segunda Guerra Mundial. Após muita pressão internacional, após muita luta interna também, se destaca aí Nelson Mandela. Aí na sua tela, olha o Nelson Mandela. Ele foi um grande líder na resistência contra o apartheid e por isso ele ficou preso 27 anos. E após muita pressão internacional, ele foi liberto e em 1994 ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Chega a ser irônico a gente falar isso em um país, uma população que localiza na África, um país com uma população majoritariamente negra, vai ter o seu primeiro presidente negro somente em 1994, apesar do apartheid ele ter saído da lei, da legislação. Ainda hoje na África do Sul é bastante conflituosa essa relação social entre negros e brancos, pois o racismo ele permanece
se torna uma herança histórica para ser resolvido pelas futuras gerações. Então, nós vimos aqui alguns dos principais conflitos que ocorrem na África e nós temos que identificar as causas desses conflitos. E as causas não são de agora, elas remontam esse passado histórico. Vamos lá para o século XIX para a gente entender um pouquinho no momento em que ocorre a segunda revolução industrial. Muitos países, potências da Europa, se industrializam, as máquinas fazem parte do cenário social, do cenário econômico e a energia elétrica ganha destaque. A produção passa a ser em larga escala e o consumo precisa ser em larga escala. Esse é o novo momento do capitalismo industrial, após a segunda revolução industrial. E para isso, a Europa precisa buscar novas fontes de energia, novas fontes de matéria-prima, de recursos naturais e principalmente de mercados consumidores. E qual é o continente que oferece essas condições favoráveis? Grande quantidade de recursos naturais, matérias-primas e grande mercado consumidor. É isso aí, é a África. Então, nós chegamos num momento conhecido como imperialismo, que essas nações europeias se lançam para a África para conquistá-la em busca disso que foi falado. Ocorre o seguinte, que ocorreu primeiro a Bélgica, com o rei Leopoldo I, depois Leopoldo II, dominando aquela região ali do Congo. Depois Portugal, Moçambique e Angola. A França também se lança. Muitos países começam a, vamos dizer assim, disputar esses territórios. Então é feita uma conferência para poder organizar, se é que se pode dizer assim, essa dominação da África, que é a Conferência de Berlim, que você pode ver aí representada na sua tela. Olha aí a Conferência de Berlim, as nações europeias demarcando o território africano. Então, agora, após saber as principais causas que levam a esses conflitos atuais, relacionados a essas disputas étnicas, essas disputas culturais, disputa política e econômica, luta por território, pelos recursos naturais, isso está relacionado a esse passado do imperialismo, quando essas nações se lançaram na África, não respeitaram as rivalidades culturais que existiam, não as rivalidades religiosas, não respeitaram os territórios dos reinos que ali existiam. E isso, após a Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento dessas nações europeias e a independência das nações africanas, esses grupos começaram a guerrear pelo poder. Após isso, o contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputando pela hegemonia mundial, vai fazer com que essa disputa pelos territórios da África, pela influência ideológica, ocorra que Estados Unidos e União Soviética passem a fomentar esses conflitos, passem a armar esses grupos. E isso só vai agravar a situação da África nesses últimos 50 anos. A situação da África, como consequência de todos esses conflitos, é uma situação de crise humanitária. Nós temos a questão da fome, nós temos a questão das doenças, a AIDS, por exemplo, que assola o continente, pois faltam políticas de saúde, faltam políticas de educação, faltam políticas assistenciais aos povos e uma grande quantidade de refugiados. Principalmente, muitos tentam ir para a Europa. Esse caminho que eles percorrem é através do Mar Mediterrâneo, para tentar chegar no Estreito de Gibraltar, na Espanha, ou então para tentar chegar ao sul da Itália. Muitas pessoas morrem nesse caminho e eles acabam não sendo bem recebidos, muitas vezes presos, nesses países europeus. Agora, nesse momento, eles não são bem-vindos na Europa. Muito bem, pessoal. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre esses conflitos na África, identificamos as causas e revelamos as consequências, vamos ao nosso desafio. Como você acha que a educação, como um instrumento transformador da sociedade, pode ajudar
a pacificar o continente africano. Como a educação pode contribuir nesse processo? Eu quero que você debata isso aí na sua sala de aula, converse com seu professor e pense em soluções, pense como a educação poderia ajudar a melhorar a situação social, econômica e política do continente africano. Nossa videoaula chegou ao final, eu vou ficando por aqui, fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV e eu te vejo na próxima, tá? Tchau!